O paradoxo do valor é um problema que já foi encontrado por vários economistas ao longo da história. E o problema é o seguinte: como explicar que mesmo a água sendo mais útil para o ser humano do que um diamante, o valor econômico do diamante é maior do que o valor da água? Esse problema aconteceu porque muitos economistas pensavam que os bens econômicos em si tinham um valor intrínseco. Mas na verdade o ser humano nunca troca água por diamante. E o ser humano também não dá mais valor à água do que a diamante. O que realmente acontece é que o ser humano valoriza certa quantidade de água e certa quantidade de diamante, e mesmo esse valor que o ser humano dá a uma certa quantidade de um bem, ele também depende de outras circunstâncias na qual esse ser humano está e do estoque que ele tem de água ou de diamantes. E aí que chegamos na teoria que é a solução desse paradoxo, que é a teoria da utilidade marginal. Por exemplo, se eu tenho apenas 1 litro de água e daqui a algumas horas eu sei que essa água vai acabar e que eu vou começar a ficar com sede, o que acontece? Eu dou um determinado valor a essa água, muito mais alto do que o valor que eu daria para 1 litro de água se eu já tivesse um estoque de 1000 litros de água. O litro de água em si não possui qualquer valor econômico. Nenhum bem econômico possui valor intrínseco. O ser humano é que dá valor a bens econômicos e esse valor só existe porque ele considera aquele bem econômico como um meio para alcançar certos fins que ele deseja. Se uma pessoa estivesse morrendo de sede no meio do deserto e tivesse um diamante, ela poderia trocar esse diamante por 1 litro de água, já que naquele momento o fim de sobreviver é muito maior do que o fim de ter um diamante e apenas a água pode satisfazer esse fim. Por exemplo, se o indivíduo tiver 5 vacas, ele vai usar essas 5 vacas para os 5 fins considerados os mais importantes que podem ser cumpridos por uma vaca. Por exemplo, vamos supor que o fim mais importante seja dar leite, o segundo mais importante seja puxar uma carroça, o terceiro e o quarto também sejam dar leite e o quinto seja puxar uma carroça também. Mas espera um pouco, se ele valoriza mais o leite do que puxar uma carroça, então por que depois o terceiro fim é que é dar leite e o segundo é puxar uma carroça? Isso é por causa da utilidade marginal de um bem econômico. A primeira unidade de leite vai satisfazer um fim mais imediato, mais importante para ele. Por exemplo, o fim de beber leite. A segunda unidade de leite já vai satisfazer um fim menos importante, por exemplo, de armazenar o leite ou de vender o leite. Enquanto que a primeira unidade de puxar uma carroça também vale mais do que a segunda. Então pode ser que a utilidade da primeira unidade de leite seja maior do que a utilidade da primeira unidade de puxar uma carroça, que por sua vez é maior do que a segunda unidade de leite, que por sua vez é maior do que a segunda utilidade de puxar uma carroça. Em outras palavras, a utilidade de cada unidade do estoque é diferente. E suponha também que esse indivíduo não tem nenhum cavalo e que ele queira 2 cavalos, um deles para cavalgar e o outro para deixar no estábulo, sendo que o fim de cavalgar é o mais importante. Se o fim de cavalgar for mais importante para esse indivíduo do que a segunda unidade de puxar uma carroça, que é o quinto fim mais importante que ele está alcançando através de uma vaca, então ele vai estar interessado em trocar uma vaca por um cavalo. Então, quando ele trocar uma das 5 vacas por um cavalo, ele vai deixar de cumprir esse fim, que é o quinto mais importante, ou seja, é o menos importante que ele estava satisfazendo através das vacas, que seria puxar uma carroça. Então, a partir do momento que ele trocar uma das vacas, ele vai ter 3 vacas dando leite e uma puxando uma carroça. E um cavalo que ele vai usar para cavalgar, porque é o seu fim mais desejado. Essa utilidade da sua quinta vaca, que é o fim menos desejado que ele está cumprindo através de cada unidade do seu estoque de vacas, se chama a utilidade marginal. E a utilidade desse cavalo, que vai ser o primeiro cavalo que ele vai ter, que vai cumprir o fim mais desejado que possa ser cumprido por cavalos, é a utilidade marginal do cavalo. Ou seja, a utilidade marginal é o fim menos desejado que você pode dar a uma unidade daquele determinado estoque, supondo que você tenha uma determinada quantidade de unidades. Quanto mais unidades você tiver, menor a utilidade, porque cada unidade você vai alocar cada vez para um fim menos importante. O seu sexto já é menos importante que o quinto, o sétimo já é menos importante que o sexto. E quanto menos unidades você tiver, mais importante é o fim para o qual você vai alocar aquela unidade, logo o valor dela para o indivíduo, a utilidade dela, aumenta. Daí que vem a lei de utilidade marginal decrescente, de que quanto mais unidades você tem,
menos utilidade para cada unidade. Vamos usar você que está assistindo esse vídeo como exemplo. Na sua casa você provavelmente tem uma geladeira. Você por acaso alguma vez já pensou em adquirir uma segunda geladeira ou uma terceira geladeira? Você já pensou em ter 3 geladeiras na sua cozinha ou 4 geladeiras? Muito provavelmente não. E por que não? Porque a utilidade da sua primeira geladeira é muito maior, é absurdamente maior, do que seria a utilidade da sua segunda geladeira ou da sua terceira geladeira. A sua segunda geladeira, muito provavelmente, só serviria para ocupar espaço. Você não precisaria colocar nada dentro dela porque as coisas já cabem na primeira. Ela gastaria energia à toa se você ligasse, ou seja, ela seria inútil para o seu uso pessoal, a única utilidade dela seria vendê-la. Enquanto que a sua primeira geladeira tem muito mais utilidade. Sem ela você não seria capaz de resfriar sua comida estragaria. Percebe que a utilidade da primeira geladeira é muito diferente da utilidade da segunda geladeira. E é por isso que na sua casa você tem apenas uma geladeira e não 2, 3, 4. Portanto, a teoria da utilidade marginal é a solução do paradoxo do valor. O indivíduo não valoriza a água como um todo e nem os diamantes como um todo, mas sim ele valoriza a unidade marginal de água e a unidade marginal de diamante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Assista vídeos sobre praxeologia e economia na descrição. Se você quiser ajudar o canal, você pode doar Bitcoin ou doar através do Patreon. Muito obrigado e até o próximo vídeo.